Fala galerinha, aqui a gente vai resolver uma questão que envolve cilindro e essa questão foi retirada da prova do Enem de 2015. Se vocês lerem a questão antes aqui, vocês vão observar que não tem nenhum número que indica raio ou altura desse nosso cilindro. Então a princípio pode parecer um pouquinho confuso, eu vou resolver de um jeito formal e lá no final eu vou dar uma dica para o abençoado que não entendeu esse processo de resolução. Então a gente vai começar lendo e diz que um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Ele mostrou a um cliente um certo pote que tem raio da base A e altura B. Então a gente já vai anotar isso aqui, que o raio é A e a altura é B. Por outro lado, esse cliente quer um pote com o dobro do volume daquele que foi apresentado pelo artesão. E aí ele oferece 5 tipos de potes, o pote 1, 2, 3, com algumas características, e nós temos que decidir qual é o pote que satisfaz a condição que o cliente pediu, que seja o dobro daquele apresentado inicialmente pelo artesão. Então eu vou calcular o volume desse primeiro pote apresentado, lembrando que é um cilindro e o volume é calculado pelo produto da área da base e da altura. Então, o volume vai ser área da base, πr ao quadrado, lembrando que o nosso raio é A, πa ao quadrado vezes a altura B. E agora a gente vai ter que calcular o volume de todos esses 5 potes para ver qual é aquele que vai dar o dobro do volume apresentado aqui. Então nós vamos começar pelo pote 1. Ali nós temos raio A e a altura 2B. Então o volume desse pote vai ser π vezes o raio, que é A, ao quadrado, vezes a altura, que aqui é 2B. A única coisa que eu posso fazer é colocar esse 2 para frente, então vai ser 2π vezes A ao quadrado vezes B. Espera aí, aqui nós temos um 2 e é 2 vezes o que nós tínhamos no anterior. Não precisaria nem fazer mais conta. É óbvio que vai ser o pote 1 que vai satisfazer a condição. Então a gente já pode pegar e assinalar a alternativa A. É claro que não é necessário calcular o volume dos outros potes, porque nós já identificamos que aquele que satisfaz a condição do cliente é aquele pote 1. Mas eu vou fazer o cálculo do 2 agora, observando que o raio é 2A. Então o volume vai ser π vezes o raio, eu vou colocar entre parênteses ao quadrado, vezes a altura que é B. Observe que 2 ao quadrado dá 4, então eu já vou colocar aqui para frente. Vai ser π vezes A ao quadrado, B. E notem que quadruplicou o volume em relação àquele apresentado pelo artesão. No caso do 3, o volume vai ser π vezes o raio, que é 2A, ao quadrado, vezes a altura, que é 2B. 2 ao quadrado é 4, já vou multiplicar por esse 2, vai dar 8. Então vai ter 8π, o A ao quadrado e o B. Então multiplicou por 8 o volume daquele que foi apresentado por primeiro. No caso do 4, bom, se nós multiplicarmos por 2, ao multiplicar por 2, já passou, obviamente quando nós multiplicarmos o raio por 4, vai aumentar ainda mais, então eu nem precisaria fazer a conta. Da mesma forma que multiplicar o raio por 4 e a altura por 2 vai aumentar muito mais. Então aqui a gente conclui de fato que é a alternativa A. E como eu falei lá no início, uma outra possibilidade aqui, para aquele que não quer trabalhar com essas letras, o abençoado vai pegar e vai substituir o valor do A e do B. Então ele pode chutar o A como sendo 1 e o B como sendo 2. E aí ele vai fazer o teste para os outros raios, colocando o A como sendo 1 e o B 2. E vai verificar aquele pote cujo volume vai ser o dobro do original. Então é uma outra possibilidade, substituindo os valores ali que são genéricos por algum número escolhido por vocês. E óbvio que não pode ser um número que seja negativo e não pode ser nem zero.